Salve-se quem puder. Olha só, vazou informação que destrói a narrativa e o impeachment agora pode ser uma realidade, segundo o senador Eduardo Bolsonaro. Vou trazer essa informação importante, bombástica, que está acontecendo neste exato momento. Esmaga o dedo no like aí, aperta os cintos, porque nós vamos revelar tudo agora. Você vai ficar de queixo caído. Aperta o cinto, esmaga o dedo no like, você sabe. Aqui eu trago a informação e você deixa nos comentários a sua opinião. Eu vou começar já com essa aqui, quentíssima, gente. Olha, tá pegando fogo essa questão aqui. Tem muita coisa para a gente ver aqui, muita coisa. Mas já com ele, Eduardo Bolsonaro, será o candidato em 2026? Deixe aqui nos comentários para nós. Olha só, gente, vamos já com essa notícia quente, pegando fogo. Está conosco ao vivo aqui no Jornal do Oeste para repercutir também esse cenário de caos econômico, pânico no mercado financeiro, ambiente turbulento no Congresso. O senador está ao vivo conosco aqui. Obrigado, senador, pela presença, pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde, Brown. Boa tarde a todos que nos assistem. Uma grande honra estar com vocês aqui mais uma vez. Ô, senador, o senhor vê ambiente para isso que defenderam ontem os colegas, a deputada Júlia Zanata e o Nicolas Ferreira, impeachment do presidente Lula? É um cenário viável nesse momento ou, na avaliação do senhor, ainda não? Ô, Brown, isso já começa a ser falado nos bastidores, tanto do Senado quanto da Câmara, porque a gente observa um desgoverno padrão Dilma, daí para baixo. É um descontrole completo do dólar, a necessidade de, a passos largos, ampliar a taxa Selic, a chegar a pontos ali proibitivos de tomada de empréstimos por parte de empreendedores. Então, eu fico muito preocupado, porque isso é mais uma grande pancada na possibilidade de geração de emprego, porque se hoje você vai em qualquer banco, você consegue uma taxa de rendimento do seu dinheiro de inflação, e uma inflação mais 7%, mais 8%. Quer dizer, quem é que vai tomar um empréstimo para fazer um empreendimento, para ter uma taxa de retorno de 5% ou 10%, com risco enorme? Então, a gente percebe ali o país engessado e um completo negacionismo por parte do governo de tomar medidas que, de fato, apontem para um equilíbrio fiscal, uma redução drástica nas despesas. Pelo contrário, ele aumenta, por exemplo, o que é um pouquinho como se estivesse enxergando pontos positivos nesse governo. Então, a gente não percebe, por parte do Lula, nenhuma postura de quem, primeiro, vai reconhecer que está no caminho errado, né? E, segundo, de que vai fazer alguma coisa para retomar o rumo do nosso país. Então, no meu ponto de vista, é uma questão de tempo o seu impeachment, até porque já produziu, já realizou pedaladas fiscais, essas configuradas, consagradas, que não há possibilidade de retorno para que isso possa ser corrigido. Há representações de parlamentares da oposição já no Tribunal de Contas da União, e a gente espera que não seja necessário, mas não estamos vendo outro caminho, porque vamos esperar o Lula afundar o país, como fez a Dilma, para depois tomar alguma providência. Então, está de parabéns a deputada Júlia Zanata pela sua postura e está só verbalizando aquilo que a gente já começa a ouvir com um pouquinho mais de força nos bastidores. Senador, vou convidar aqui para a conversa também os nossos comentaristas, o Bruno Musa e a doutora Kátia Magalhães, que estão aqui com a gente. Vai lá, Musa. Boa tarde, senador. Obrigado pelo seu tempo. Bom, eu sempre faço mais ou menos a mesma pergunta, mas diferentes óticas. O senhor mencionou muito claramente aí a respeito da necessidade, ou aplaudindo essa parte do impeachment, que eu acho que todos os fundamentos técnicos nós já teríamos. Inclusive, alguns artigos importantes de pessoas renomadas falando sobre as pedaladas fiscais, gastos para fiscais da ordem de 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais que não estão passando por dentro do orçamento. Um PIB que está crescendo, eu já analisei profundamente isso nos meus canais, que cresce por impulso fiscal, expansão fiscal, ou seja, nós temos todo o terreno para isso. Não há vontade política por se tratar ainda de uma figura, digamos, proeminente da política brasileira, que faz parte da história brasileira, que é o Lula, porque, de novo, fundamentos técnicos, na minha opinião, nós temos. Como é visto isso no dia a dia aí dentro do Senado, senador? Olha, Bruno, eu acho que é uma questão de tempo, sim. E conforme o quadro vai se agravando e a tendência é essa, aumenta-se a pressão. E óbvio que tem que haver o fator político, né? Por que não há impeachment de ministro do Supremo? Porque, pelo menos por enquanto,
esse papel que caberia ao Senado, já que também está claramente configurado ali o infringimento a artigos da lei de impeachment por parte de ministros do Supremo, de atuação político-partidária, em não se declarar impedido, quando ele, por obrigação, por lei, teria que se declarar impedido em processos que ele está atuando. Então, assim, está configurado. Objetivamente, houve o crime de responsabilidade, como houve o crime de responsabilidade também do Lula, está configurado. E não tem o que ele possa fazer para corrigir, para esquentar isso, né, para burlar, por mais que o Congresso dê algum tipo de autorização, porque já foi cometida a pedalada fiscal, e não foi uma, foram várias. Em várias áreas, inclusive. Então, o que está faltando, sim, é esse componente político. Mas, além disso, a gente não fala isso com felicidade, Bruno, porque é óbvio que cabe a nós da oposição buscar sempre ali o confronto com o nosso adversário político, mas é preocupação com o país, onde é que nós vamos parar? Com a taxa de juros subindo desse jeito, o governo comemorando uma taxa de desemprego baixa, mas equivocadamente, porque a taxa de desemprego é medida por quem vai procurar emprego. A gente vê a quantidade de pessoas que estão no seguro-desemprego, portanto, não estão procurando emprego, é astronômica, é recorde também no nosso Brasil. Mais recordes agora produzidos, dados do próprio TCU, do déficit, né, do prejuízo absurdo que esse governo está dando nas estatais, quer dizer, dinheiro do orçamento que ele tem que botar lá nessas estatais para poder fechar o balanço dela, para votar os nossos representantes eleitos, quaisquer que sejam as suas esferas, municipal, federal, estadual, nós estamos depositando um voto de confiança, mas também escolhendo uma pessoa para que nos represente no parlamento. Representar não é apenas votar do jeito que você gostaria. Mais importante do que o voto é ter alguém que vem aqui e fale por você. Seja a sua voz, seja a voz do povo. É isso que nós somos. Nós existimos para sermos a voz do povo, de forma plural, da esquerda, do centro, da direita. Essa é a nossa função principal aqui. Eu acredito mais importante do que votar sim ou não em um projeto. E a função primordial nossa, representante eleito, está sendo, me corrijo, foi destruída ao longo desses últimos anos. Hoje, uma das coisas mais perigosas que um parlamentar pode falar aqui, pode fazer aqui, é falar. É pedir por transparência, é falar em nome dos desejos, dos anseios da sua população que colocou aqui. É pedir que a Constituição seja respeitada, que o devido processo legal seja seguido, que direitos humanos básicos e fundamentais sejam respeitados. Então, hoje, todos que estão aqui, em frente às câmeras, nessa última coletiva de imprensa de 2024, são alvos. Por roubar? Por desviar emenda? Não. Por cometer crimes terríveis? Não. Por fazer parte do PCC, das facções criminosas? Não. Por falar! Ora, como nós chegamos nesse nível de coisas e muitos ainda agem como se tudo estivesse normal? O princípio fundamental de uma democracia, que é a voz do parlamentar, não existe mais no Brasil. A liberdade de expressão já não existe mais. A liberdade de expressão de um indivíduo comum qualquer já deveria ser sagrada e intocável. Quanto mais de um parlamentar que é eleito para representar centenas de milhares de pessoas. Aí, nós chegamos no nível, Van Hatten, de tamanha insanidade, onde o ministro do STF, dando um voto para instaurar a censura no Brasil, diz, Zucco, que liberdade de expressão é a mesma coisa que jogar alguém de uma ponte. Que liberdade de expressão é a mesma coisa de um homem bater numa mulher. Pelo amor de Deus! Como não ficar indignado? Como estourar as veias de indignação com tamanha barbaridade? Liberdade de expressão é a mesma coisa de jogar um homem de uma ponte. O que a gente faz, então? Se nós não resgatarmos o mínimo de sanidade,
pode ter certeza, a democracia já ruiu. E aí, quando a gente organiza uma coletiva de imprensa para fazer uma retrospectiva do ano de 2024, o foco era falar da presidência, do que o governo Lula fez. Peraí, a presidência hoje no Brasil é Lula ou é Alexandre de Moraes? Porque a maioria das decisões que impactaram diretamente as nossas vidas vem de uma pessoa que não recebeu um voto. Pelo menos o Lula, com decisão ruim, podre e afeta as nossas vidas, pelo menos alguns votos ele teve. Agora, quando uma pessoa, numa canetada, decide censurar o Brasil, liberar o aborto, liberar as drogas, quantos votos essas pessoas tiveram? Mas essa é a democracia que a gente tem que respeitar? E hoje eu vejo colegas sendo colocados em inquéritos por pedir transparência, por denunciar crimes de funcionários públicos, por chamar o Lula. Não, o que ele é. Mas não rouba só o nosso dinheiro. Agora, esse regime Lula, o STF, está roubando o nosso futuro. Então é ladrão, sim. Está roubando o futuro dos nossos filhos. Tudo isso, para concluir, meus amigos, é numa clara intenção de nos intimidar, numa clara intenção de fazer com que a oposição, patriotas, pessoas que querem um futuro melhor e preocupam com a liberdade dos nossos filhos, desistam de lutar. Coloquem o rabinho entre as pernas e optem em não falar mais nada. Eu vou ficar calado, porque talvez eles não me persigam. Aí eu pergunto aos meus colegas que estão aqui agora, nessa coletiva, nós vamos nos calar? Não! Anúncio do acordo entre Mercosul e Europeia, estão viralizando nas redes sociais as imagens da reação de Javier Milei ao discurso de Lula. Isso foi hoje na cúpula do Mercosul, e enquanto falava, o presidente brasileiro dá só uma olhada em como reagia o presidente argentino. Milei deu claros sinais de desânimo, de cansaço, levou as mãos ao rosto, em determinado momento, como a gente está vendo ali, chegou a dar risada, colocou as mãos no rosto, em sinal de cansaço, enfim, não escondeu a insatisfação enquanto ouvia o discurso do presidente brasileiro Lula da Silva. Que nos dias dessa cena, hein, Serrão? Lamentável e esperada. O Milei cansou de ouvir tanta lorota, tanta mentira. Lula chegou a dizer que o Brasil está vivendo um momento de liberdade. Imagina o Lula falar isso. Está vivendo em que planeta, Lula? Você preside Nárnia? É Nárnia que você preside? Não, você preside o Brasil. Ou melhor, você preside o Brasil? Eu tenho até dúvida se você realmente preside o Brasil. Você é um refém supremo na cadeira elétrica do Palácio do Planalto. Você não está governando nada. Esse seu mandato você veio só para tomar o poder, porque tinha que tirar o Bolsonaro da jogada por ordem do sistema de poder, mas a sua capacidade, o seu projeto, o seu plano real para tocar o Brasil é zero, é menos 13. Você não tem essa capacidade. E a gente está vendo isso, está vendo o reflexo, o desastre da sua atuação no campo econômico, que você ainda insiste em desenhar que está tudo uma maravilha, tudo lindo e maravilhoso, quando os indicadores mostram que nós não estamos. Estamos pagando comédia. O Deutsche Bank agora soltou uma de que o Lula 3, na verdade, é o Dilma 2, ou seja, um desastre econômico anunciado. Então, os europeus, os observadores econômicos internacionais de verdade estão vendo que aqui não tem otário. E o Milei, que não é bobo, só pôde achar graça, só pôde fazer troça de tanta historinha que você estava contando ali. Historinha do Boitatá, lendas do Lula. E você, Marina, que achou da reação do Milei? Acertadíssima, né? Acho que o Milei ali tem feito uma gestão exemplar do ponto de vista fiscal, inacreditável que ele tem conseguido. Muita gente era cética e ele está conseguindo a inflação vindo abaixo do esperado, conseguiu fazer um ajuste fiscal no país, né, já 10 meses consecutivos, e não é à toa que a Argentina está aí com a melhor moeda do mundo, que mais se valorizou, a Bolsa Argentina com maior desempenho, melhor desempenho entre todas as bolsas do mundo, o contrário do Brasil. É claro, né, Brown, que na economia
a coisa não é automática. A grande verdade é que o ajuste feito pelo Milei fez com que a economia argentina ainda contraísse esse ano. Mas o cenário para os próximos anos é muito alvissareiro. Estão se falando em crescimento de 5% já no ano que vem. Então, a população agora, depois desse ajuste necessário, vai começar a colher os frutos. O contrário do Brasil. O Lula está comemorando aí com o olho no retrovisor. Ele está comemorando esse PIB anabolizado, inchado por conta do monte de gasto público. Vamos lembrar, gente, o ano passado, metade do crescimento foi só por conta de impulso fiscal. 2/3. Esse ano, metade do crescimento só impulso fiscal. E a gente sabe o que isso está dando. O mercado já está precificando aí uma inflação altíssima e a população vai pagar essa conta. Então, o que a gente está vendo aí é dois líderes indo na direção completamente oposta, um indo para a esquerda, o outro para a direita, e a gente vai ver aí a